Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos todos? Estudando? Na labuta aí? Firme e forte? Porque aqui nós estamos nessa labuta, graças a Deus, estudando firmes e fortes. E eu trouxe aqui agora uma listinha de questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial para quem está estudando para as provas de conselheiro tutelar. A gente está tendo em vários municípios provas, né, para a escolha dos novos conselheiros tutelares que vão assumir agora no próximo ano, em 2024. Então, se você está estudando para a prova de conselheiro tutelar, eu te convido a acompanhar aqui a correção das questões. Se você não está estudando para conselheiro tutelar, mas está estudando para um concurso, para um processo seletivo que caia o ECA, questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, sinta-se convidado também. O ECA é o mesmo, seja prova para concurso, prova para conselheiro tutelar, concurso da educação, concurso da segurança pública, não importa, é o mesmo ECA. O que vai mudar, obviamente, é uma banca ou outra, né? A forma de cobrar o assunto. Então, também sinta-se convidado. Essa listinha que a gente vai resolver agora, eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram, que é o do ECA Fácil para Concursos. Então, se você quiser dar uma pausa no vídeo e lá pegar a listinha para acompanhar aqui a correção, top demais. Ou fazer lá, né, primeiro sozinho, depois corrigir, fica ao seu critério, mas não deixe de acompanhar a correção, porque a gente tem questões que envolvem o ECA inteiro, vai ser bem bacana para uma ótima revisão para quem vai fazer prova aí, tá bom? Vamos começar? Deixa eu sair do meio, Sussu, sai do meio. Vamos começar a nossa listinha de exercícios. E ó, nosso primeiro item diz o seguinte: são direitos fundamentais da criança e do adolescente, exceto, tá? Vamos devagarzinho antes da gente começar a resolver? Seguinte, ó, quando a gente fala de ECA, a gente está falando da Lei 8.069/90, né? Que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o que a gente pode colocar a título de início? Essa questão número 1 é a parte inicial do ECA, né? Sabemos que o ECA é uma lei que literalmente veio com o intuito de proteger a criança e o adolescente. E o ECA, ele trouxe aí uma nova doutrina, né? Que até então não era aplicada no Brasil, que é a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Confere? Confere. O ECA inaugurou a doutrina da proteção e essa doutrina é aquela que passou a ver crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, que até então não era o que a gente tinha no antigo Código de Menores. A partir de 1979, a gente teve uma norma para crianças e adolescentes que era o Código de Menores. O Código de Menores, lá de 1979, ele não adotava o código, ele não tinha essa visão de que criança e adolescente eram sujeitos de direitos. O antigo Código de Menores, ele adotava a doutrina da situação irregular. Enxergava criança e adolescente como objetos da tutela do Estado, ou seja, o Código de Menores ele se preocupava mais com as crianças e adolescentes em situação irregular que demandavam uma atuação do Estado com o intuito de puni-las. A gente tinha a figura do juiz de menores, o juizado de menores, que tinha essa intenção de ressocializar crianças e adolescentes em situação irregular. Situação irregular seriam aquelas situação de rua, jovens delinquentes, os trombadinhas. E o ECA ele veio para romper com essa doutrina da situação irregular, deixar de ver criança e adolescente como objetos da tutela do Estado para passar a vê-los como sujeitos de direitos, que criança e adolescente tinham direitos. E aí, por óbvio, se o ECA é uma norma que trouxe uma doutrina nova, que é a doutrina da proteção integral, passando a ver criança e adolescente como sujeito de direitos, então, por óbvio, o ECA teve que definir quais seriam esses direitos. Então, título 2 do ECA é aquele que vai definir os direitos fundamentais da criança e adolescente. Sai do meio, Sussu, para a gente colocar uma listinha desses direitos fundamentais. Então, quais seriam esses direitos? Aí eu vou puxar uma seta para lá, para a gente colocar aqui os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Ó, nós temos 5 capítulos de direitos fundamentais lá no Estatuto. O primeiro direito fundamental é o direito à vida e à saúde. Depois temos direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Terceiro capítulo de direitos fundamentais é o capítulo da convivência
familiar e comunitária, muito, muito, muito cobrado em prova. Depois, temos a previsão do direito à educação, educação, cultura, esporte e lazer. E, por fim, o direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Profissionalização e proteção do trabalho. Beleza? Tranquilo? E, ó, profissionalização. Ai, meu Deus! Profissionalização e proteção do trabalho. Pronto. Esses são os 5 capítulos de direitos fundamentais. Eles estão aqui, ó, no artigo 7º, começam no artigo 7º até o artigo de número 69. Esse é o conteúdo que mais você vai ver em prova. É o conteúdo mais cobrado em qualquer prova, são os direitos fundamentais. Se o ECA é uma lei que traz direitos, que prevê criança e adolescente como sujeito de direitos, então é óbvio que o ECA definiu os direitos fundamentais. E aí, ó, estude muito a parte dos direitos fundamentais, tá bom? Então, vamos voltar na questão? Vamos lá no nosso item. Tá aqui, ó. Item número 1. São direitos fundamentais da criança e adolescente, exceto. Então, ele quer aquilo que não é um direito fundamental. Direito à vida e saúde são direitos fundamentais. Direito à educação, cultura, esporte e lazer também. Direito à convivência familiar e comunitária também. E o direito à profissionalização e proteção do trabalho também é direito fundamental. Agora, o direito ao trabalho não é um direito fundamental. Inclusive, quando a gente fala de trabalho para criança, para adolescente no caso, quando o ECA se refere à Constituição, a gente não fala do trabalho em si, até porque esse trabalho, ele tem, para o adolescente, ele vai ter um caráter mais de aprendizagem. Então, direito ao trabalho não é um direito fundamental. Existe o direito à proteção do trabalho do adolescente, para deixar muito claro que ele está ali só como aprendiz, ele não está ali para exercer função de trabalhador, como se fosse um adulto. Então, letra E é nosso item errado, porque não está dentre os direitos fundamentais. Tranquilaço, né? Item próximo, item número 2. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, cada município deve ter a seguinte quantidade de conselhos tutelares. Opa! Artigo 132 do Estatuto, que define que cada município ou cada região administrativa do DF tem que ter, no mínimo, um conselho tutelar, beleza? No mínimo, um conselho tutelar por município ou por região administrativa, e não há definição de número máximo. Caiu uma prova aqui no DF, muita gente acabou errando porque trocou o mínimo pelo máximo. Preste atenção. No mínimo 1 e no máximo tantos quantos forem necessários. Aqui no DF tem região administrativa que tem 4 conselhos tutelares, porque há uma demanda que justifica os 4, se precisar de mais 1, 5, 6 e 7, tantos quantos forem necessários, porém, pelo menos um tem que ter. Não se esqueça que cada conselho tutelar é composto por 5 membros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Beleza? Tranquilaço? Boa? Vamos continuar? Opa, fracasso sul. Então, o item 2 está tranquilo. Item de número 3. Avalie se, de acordo com o artigo 136 do ECA, as atribuições do Conselho Tutelar incluem. Artigo 136 é aquele que traz as atribuições dos conselhos tutelares. E o que a gente tem? Vamos ver se esses itens estão lá. 1. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis é atribuição do Conselho Tutelar? Com certeza. 2. Atender a criança e adolescente sempre que tiverem seus direitos reconhecidos no ECA ameaçados ou violados? Não tenha dúvida. É para isso que serve, né? O Conselho Tutelar. Além, né, também, né, tem outras funções. 3. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Sim, tem situações, tem casos que o conselho vai receber e que ele vai verificar que isso não é aqui no Conselho Tutelar. Então, quando não for atribuição do Conselho Tutelar, regra geral, vai ser a atribuição da autoridade judiciária. E aí o conselho tutelar deve encaminhar para a autoridade judiciária os casos de sua competência. Sua de quem? Dele, do juiz. Por exemplo, eu peguei uma situação interessante, visualizei, eu resolvi. Não foi comigo, não. Mas o caso era o seguinte: um vô foi até o Conselho Tutelar para pedir a guarda do netinho, que ele criava há muito tempo, que ele queria incluir no plano de saúde, que ele queria bater no impostinho das despesas. E ele foi até o Conselho Tutelar
para pedir a guarda, né, do menino. E aí o conselheiro tutelar, muito sabido, falou: não, vô, não é aqui não. A guarda de criança, a guarda é uma das formas de colocação de criança numa família substituta. E no tocante à colocação de criança em família substituta, só a autoridade judiciária pode definir isso, só o juiz, é reserva jurisdicional. Então não é aqui no conselho tutelar que a gente vai resolver o seu problema. E aí, nesse caso, o conselheiro tutelar não pode despachar o vô, despacha o vô, vai caçar o lugar certo, que não é aqui não. Deve encaminhar para a autoridade judiciária aquele caso que é de sua competência. Então, o conselheiro tutelar vai fazer o encaminhamento do vô para a Justiça da Infância e da Juventude para que ele possa entrar com pedido de guarda do netinho, tá bom? Então, opa, Sussu. Então, o 3 está correto e o 4, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. E, ó, o conselho tutelar, ele pode requisitar, requisitar não é pedir, requisitar é ordenar. Ordenar o encaminhamento de serviços de algumas áreas, saúde, educação, serviço. E para a gente memorizar, eu criei um macetezinho que é os serviços da área PEST. Conselho Tutelar pode requisitar serviços das áreas PEST. Que áreas são? Área da Previdência, área da Educação, da Saúde, da Segurança, do Serviço Social e do Trabalho. PEST, Previdência, Educação, Saúde, Segurança, Serviço Social e Trabalho. Então, o item 4 está corretíssimo. Portanto, assinale a alternativa correta, letra E de escola. Todos os itens estão corretos. O fundamento legal, artigo de número 136. 4. Considera-se criança, para efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa com até a seguinte idade. Artigo 2º do ECA define quem é a criança, define quem é o adolescente, que são os sujeitos dos direitos, né, do ECA. E a criança é a pessoa até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Já o adolescente, vamos botar aqui, o adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Entre, tá bom? Não é de 12 a 18. Entre, ou seja, até 17 anos, mesma coisa, 11 meses e tal. Mas, excepcionalmente, a título de exceção, o ECA vai ser aplicado ao jovem adulto. Quem é o jovem adulto? É a pessoa entre 18 e 21 anos, beleza? Então, se ele quer saber da criança, criança é a pessoa até 12 anos incompletos. Letra B é o item corretíssimo. Aqui é o artigo 2º do Estatuto e a abrangência desse artigo 2º. Para criança, para o adolescente, excepcionalmente ao jovem adulto. Item de número 5. Pedro e Joana têm planos definidos para a separação judicial. Mas, como tem uma filha de 2 anos, ainda não estabeleceram um acordo sobre a guarda da criança. Indiscutivelmente, Joana tem um poder aquisitivo acima do de Pedro. Ao estabelecer um acordo sobre o poder familiar baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que, como Joana tem situação financeira melhor que Pedro, a filha deverá ficar integralmente com a mãe? Não necessariamente. Gente, o ECA nem trata disso aqui. B. Um dos motivos para a perda do poder familiar é a situação financeira sofrível dos pais? Não, esse aqui é um campeão de prova. A carência de recursos materiais não é motivo suficiente para a perda do poder familiar. C. A carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Esse é o item correto, artigo de número 23 do Estatuto. D. O poder familiar poderá ser exercido pelo pai ou pela mãe. Decisão, entretanto, condicionada à situação financeira estável. Valores morais, não. Poder familiar exercido em igualdade de condições entre o pai e a mãe. Não se esqueça que o poder familiar é aquele poder que os pais dispõem sobre seus filhos e que gera para eles o dever de guarda, sustento e educação dos filhos menores, e que deve ser exercida em igualdade de condições entre o pai e a mãe, e se houver divergência, quem vai decidir é o juiz, a autoridade judiciária, tá bom? E que a carência de recursos materiais não é motivo suficiente para a perda, não, gente. Não. Opa! É aí não, Sussu.
É aqui, doida. Certo? Vamos embora mais. Questão de número 6. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se por família ampliada ou extensa aquela que, letra A, se estende àqueles que mantêm qualquer tipo de vínculo biológico? Não. Ou afetivo, qualquer vizinhos? Não. Educadores? Não. B, se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e com quem mantém vínculos de afinidade e afetividade, certinho. Artigo de número 25 do Estatuto, que traz o conceito tanto de família natural como de família ampliada ou extensa. Vou ver as demais, depois a gente volta nesse assunto. É composta por todos aqueles que, independentemente de laços biológicos e afetivos, dispõem-se a colaborar com a educação e a saúde da criança com o intuito de ajudar os pais em estado de carência. Né? D. Tem como primazia os laços sanguíneos, exercida por parentes próximos da unidade familiar, com os quais a criança ou adolescente se identifica e mantém uma convivência equilibrada e coerente com os valores. Não. Não, letra B é o item correto seguinte. Lá no artigo 25, dentro do capítulo do direito à convivência familiar e comunitária, nós temos o conceito de família natural, que é aquela formada pelos pais ou qualquer deles e os descendentes, os filhos, é o núcleo familiar mais pequenininho, formado por mãe, pai, filhos, ou só mãe, filhos, ou só pai, filhos, enfim. E a família ampliada ou extensa, que é aquela composta por parentes próximos com os quais a criança e adolescente convive e mantém relação de afinidade e afetividade. O vô, a avó, o avô, os avós, os tios, os irmãos, enfim. Agora, ó, parentes próximos com os quais a criança e adolescente convive. Conviver não é morar junto, é estar sempre tendo contato. Então, às vezes, a criança tem uma avó que mora lá, sei lá, no Rio Grande do Sul, mas fala sempre pelo WhatsApp, está sempre convivendo com ela e tem relação de afinidade. Assim como tem parente da gente que mora aqui na sua cidade, mas você nem fala, você não tem afinidade, afetividade. Cuidado, porque família é uma coisa, ser parente é outra. Parente a gente tem um bocado agora. Esse parente está dentro do meu conceito de família? É um parente próximo com quem eu convivo e tem uma relação de afinidade e afetividade? Muitas vezes não. Viu? Então, ser parente é uma coisa, ser família é outra. Sai, Sussu. 7. Em relação às entidades que mantêm programa de acolhimento institucional, avalie se são verdadeiras ou faça afirmativas a seguir. 1. Só podem acolher crianças e adolescentes vítimas de maus tratos? Claro que não. Muitas não são vítimas necessariamente de maus tratos e precisam ir para um acolhimento, porque os pais, por exemplo, são dependentes químicos, porque os pais, por exemplo, foram mortos e até então não temos paradeiro de alguém da família. Então, e aí, nesse caso, encaminha para uma entidade de acolhimento, ou seja, o que a gente chamava antigamente de abrigo. Orfanato. 2. Só podem acolher crianças e adolescentes com determinação prévia da autoridade competente? Não, gente. A regra é que as entidades de acolhimento, tipo os abrigos, só recebam criança e adolescente com uma guia judicial expedida pelo juiz determinando o acolhimento, o afastamento do convívio familiar e o encaminhamento para a instituição. Então, uma criança, sei lá, vítima de maus tratos, que o juiz recebe o pedido, juiz, solicitamos o afastamento dessa criança do convívio familiar, porque vão matar ela. E aí o juiz determina o afastamento e o encaminhamento para uma entidade de acolhimento. O juiz da vara da infância e da juventude tem a lista de todas essas entidades. E aí ele encaminha, faz uma guia para a criança ser recebida lá, na entidade de acolhimento. Quando chegar lá, o oficial de justiça com o menino, o conselheiro tutelar com o menino e a guia, o diretor da entidade, tá bom, o juiz mandou, né, essa criança aqui, cadê a certidão de nascimento? Recebe. Mas, às vezes, em caráter emergencial, não dá para esperar uma ordem judicial. O menino foi encontrado no meio da rua, sem paradeiro de mãe, pai, sem nada, em situação de extrema vulnerabilidade, correndo sérios riscos, bêbado, né, drogado. Então, vai, por exemplo, para um tratamento, às vezes vai para o hospital, mas se não for o caso, ele vai para uma entidade de acolhimento, vai ser acolhido. E aí, nesse caso, vamos supor que é de madrugada, um conselheiro tutelar fez a abordagem, encontrou essa criança. Não tem juiz nesse momento para eu ir lá, juiz, pede uma guia. E nem o conselheiro irá levar o menino para casa. Então, nesse caso, o conselheiro vai na entidade de acolhimento, deixa o menino lá,
A entidade, por uma situação excepcional e de emergência, vai receber, mas, segundo o ECA, a entidade tem, depois que a entidade recebeu essa criança, a entidade, o diretor da entidade, tem um prazo de 24 horas para comunicar para o juiz confirmar se fica lá para o juiz avaliar o caso, tá bom? Mas pode sim, em caráter excepcional, receber sem a guia judicial. 3. Então, item 2 está errado. 3. Só podem em caráter excepcional e de urgência, acolher criança e adolescente sem prévia determinação da autoridade competente. Certinho, acabamos de comentar. Então, as afirmativas 1, 2 e 3 são, respectivamente, falsa, falsa e verdadeira. Letra C é nosso item correto. Então, isso aqui tá perdido, gente. Isso aqui não é de questão nenhuma, não. Tá vendo que não é daqui? Que já chegou na letra E, tá perdido. 8. No que se refere à autorização para a criança viajar, está previsto no ECA, que é artigo 83, muito cobrado em prova, autorização para viajar. No que se refere à autorização para viajar, está previsto no ECA que, se estiver desacompanhada dos pais ou responsável legal, não poderá viajar para fora da comarca onde reside, sem expressa autorização judicial. No entanto, essa autorização não será exigida quando a criança estiver acompanhada de... Bem, deixa eu pegar aqui, voltar aqui, ó. A regra é que criança e adolescente menor de 16 anos só pode viajar com os pais ou se os pais não estiverem com autorização judicial. Mas existem situações em que é possível viajar sem os pais e sem autorização judicial, a criança ou adolescente menor de 16 anos, em 3 situações. Primeiro, se ela for viajar com alguém que não são os pais e que não tem ordem judicial, para uma comarca contígua ali, sabe? Uma região metropolitana, que é fronteira ali. Então, por exemplo, Recife, Jaboatão dos Guararapes, ali pertinho, ali na região, ou aqui DF, em torno, e aí não precisa de autorização judicial. Eu sempre exemplo de eu, Suzele, viajando, tem minha filha e a coleguinha da minha filha. E a gente vai lá para Pirinópolis, por exemplo, que é em torno aqui do DF. E aí, região contígua ao DF, né, ligado ao DF. Posso viajar com a menina, pego só a menina, o documento da menina, né, e viajo sem precisar nem dos pais, nem de autorização judicial, porque é uma comarca contígua. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é quando a criança ou adolescente vai viajar com parentes até o 3º grau, ascendente ou colateral até o 3º grau, aí devidamente comprovado. Os avós, os tios, os irmãos, aí dá para viajar comprovando que é parente até o 3º grau, sem problema nenhum. E o terceiro caso é se os pais expressamente autorizarem uma outra pessoa. Então, vou viajar com a minha filha e a amiguinha dela, só que lá perto do Carreiro Outro, lá para Santa Catarina. E aí eu não sou pai nem mãe da menina e não tenho autorização judicial. E aí, nesse caso, os pais devem me autorizar a levar. Autorização feita em cartório direitinho, bem formalizada. Aí eu posso viajar com a menina que não é parenta minha, que não é para uma comarca contígua, é para outra localidade distante, mas sem os pais, sem autorização judicial. Se os pais me derem uma autorização por escrito feita em cartório, aí não tem problema. Nesses 3 casos, não precisa nem dos pais e nem de autorização judicial. Então, a questão fala sobre isso. Ele quer uma dessas exceções. Se a criança estiver acompanhada de descendentes, ascendente, né? Descendente seria os filhos da criança, criança é criança, até o 1º grau, não. Descendentes ou colateral até o 2º grau, não. Ascendente, pais, ou avós, bisavós, ou colateral maior até o 1º grau, não. Até o 3º grau. Então, letra D, ascendente ou colateral maior até o 3º grau, desde que seja comprovado documentalmente o parentesco ou de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai ou pela mãe responsável. Aqui é o item correto, letra D. 9. Considere a hipótese: Ana solteira, 20 anos, quer adotar João de 5 anos, para o que possui todas as condições materiais, psicológicas e financeiras. Baseado no que preconiza o artigo, ou que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre adoção, Ana poderá adotar João? Gente, não vai dar. Apesar dela, a adoção pode ser feita, a Ana é solteira, isso tem algum problema? Não, porque pode adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Ana é maior de 18 anos? É porque Ana tem 20. Se é solteira, se é casada, se é amancebada, se é amigada, isso é irrelevante. Mas existe uma regrinha básica. Entre o adotante e o adotando,
tem que ter uma diferença de idade, pelo menos 16 anos. E a Ana tem 20, gente. O menino tem 5, gente. Qual a diferença de idade entre Ana e o menino? 15 anos. Não vai dar. Por conta da diferença de idade. A Ana teria que ter pelo menos 21 anos para ela poder adotar o João. Vai dar não, João. Ana não vai dar. Então, pode adotar o João? Eu já vou tirar as alternativas que dizem que sim. Não, pois apesar de os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil, poderem adotar, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Aê, letra A é o item correto, por que a B está errada? Não, pois só poderão adotar os maiores de 21. Não, maior de 18 anos, mas aí teria que ter essa diferença de idade. Letra A é nosso item correto. 10. Nilda e João estavam em processo para adotar uma criança de 4 anos, estando inclusive o estágio de convivência com o adotando já bem avançado. No entanto, passado algum tempo, os adotantes resolveram se separar judicialmente. Nesse caso, de acordo com o ECA, e aí? Campeão de prova. Se casais divorciados, separados, podem adotar conjuntamente. Pode? Pode ou não pode? Pode ser um campeãozaço de prova. Desde que eles acordem, negociem quem vai ficar com a guarda do menino e como que vai ser a regime de visitação, de 15 dias, toda semana, enfim. E que o estágio de convivência com essa criança tenha sido iniciado antes deles separarem. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Vamos caçar a alternativa que tem isso? Nesse caso, de acordo com o ECA, cessam todos os procedimentos em relação à adoção. Claro que não, gente. Por conta do estado civil de separados. O que tem a ver, gente? Ou divorciados, ficando inviabilizado agora. Não. Claro que não, gente. B. Os divorciados, os judicialmente separados, ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na consta... Ah, é certo. É gol. Certinho, certinho, certinho. Muito certinho. Copiado e colado. Aff, que artigo de número 41. C. A adoção somente será deferida nos casos em que os ex-cônjuges combinarem entre si a guarda da criança que ficará com a mãe. Não. E D. Nenhuma hipótese poderá o casal separado, divorciado e realizar a adoção. Não. O ECA prevê lá no artigo 41. Letra B é nosso item correto. 11. O ECA alude que criança e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegura direito de permanecer em escola particular, vala. B. Ser respeitado pelos educadores, desde que seja educado pela sua família, a respeitar a disciplina e a hierarquia dos professores. Não. Apesar disso aí, podia ser assim, né? C. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Artigo 53. Campeão de prova também. E D. Contestar o uniforme escolar que não agrade, bem como a cor e o modelo. Vou nem comentar, gente. 12. Mariana e Pedro têm um filho de 7 anos de idade. Tendo como exemplo alguns casos que leram em reportagem no exterior, não querem matricular o filho no ensino regular, por considerarem que a escola formal não oferece educação de qualidade. Além do mais, eles querem oferecer um ensino particular, remunerando os professores para ministrar aulas em sua própria casa. Se Mariana e Pedro fossem consultar o Estatuto da Criança e Adolescente sobre esta questão, encontrariam ali o seguinte. O que eles encontrariam? Que não vai dar, não. O ECA obriga os pais a matricular seus filhos na rede regular de ensino. O homeschooling aqui no ECA nem há, nem previsão. Pode não. Letra A. Desde que o Conselho Tutelar permita, os pais podem educar seus filhos em casa. Não. B. Os pais ou responsáveis somente têm a obrigação de matricular os filhos na rede pública de ensino quando estes completarem 8 anos. Não. C. Até a idade de 10 anos, qualquer criança pode ser educada fora dos muros da escola formal, desde que sob supervisão. Não, gente. D. Os pais têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Esse é o item correto. Aqui, a gente também está falando, aqui se não me engano, artigo 55 do ECA. Por ali. Bem por ali. 55, 57, por ali. Tá bom? Falso.
Continuando, item de número 13, ao adolescente, empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade de governamental ou não governamental, é vedado o trabalho noturno, realizado entre as 19 e 23 horas. Não, claro que não. Falso. Noturno entre as 22 às 5 horas. Perigoso, insalubre e penoso é proibido mesmo. Realizado em locais distantes ou residências. Não. Em locais que não permitam a frequência escolar. Aí sim seria proibido. Realizado em horários locais que não permitam a frequência escolar. Aqui tá certo. Tendo as analisadas afirmativas, pode-se afirmar que os itens 2 e 4 estão corretos. Letra D. Não, incorretos. Esses estão corretos. Eita, me pegando, me pegando. O 1 e o 3 estão incorretos. Letra C. Meu Deus. Valeu-me Cristo Jesus. Quase, hein? Professora, você não deu jeitinho de decorar as questões? Não, pô, a gente faz junto. A gente faz junto, né? Ao vivo não. Ao vivo, tu entendeu o que eu quis dizer, né? A questão a gente faz junto. A gente vai descobrindo junto, né? A gente tem um conteúdo na cabeça e vai. Mas, ó, cuidado, né? Examinador, esse aí, ó. Esse aí vai queimar no mármore do inferno, esse examinador. Bora mais. Item de número 14, acabando, tá? Quanto à prevenção especial com relação à informação, cultura, esportes, diversões. Esse capítulo legal da prevenção. Daquilo que não pode ser vendido para criança e tal. Dos serviços que não podem ser ofertados. Eu gosto dessa parte da prevenção. Começa lá no artigo de número 74 até 85. É correto afirmar que compete ao dono da banca de revistas e publicações indicar à criança e ao adolescente o material impróprio para a sua idade. Aquilo ali não pode. Adivinha o que o menino vai fazer? Vai lá! Não sendo, pois, obrigatório lacrar a embalagem. As próprias editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Gente, as editoras, elas são. Esse aqui tá certo. As próprias editoras, elas são responsáveis, viu? Artigo de número 78, parágrafo único do artigo 78. Já tem que vir lá da editora, porque se for esperar o dono da banca colocar, a gente nem tem mais isso, né, gente? Mas tá no ECA. C. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil só poderão conter ilustrações fotográficas, legendas crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, se vierem... Claro que não pode ter, gente. Esse tipo de fotografia não pode ter nem com embalagem opaca e nem sem ser opaca. Se ela é destinada ao público infanto-juvenil, não pode nem ter isso aí. D. Os responsáveis por casas de jogos ou por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere somente permitirão o acesso de crianças e adolescentes que estejam acompanhados por pais ou responsáveis durante o horário da manhã e à tarde. Não tem isso aqui não. Se tiver acompanhado pelos pais, até que pode. Mas não tem esse aí, essa daí só de manhã à tarde, não. Letra B é o item correto. E o item de número 15. Se, sem justa causa, a autoridade competente deixar de ordenar a imediata liberação da criança ou do adolescente que tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, ou se descumprir injustificadamente prazo fixado em lei que beneficia adolescente, o adolescente privado de liberdade. Essa questão é massa. A pena para ambos os casos será de detenção. Aqui ele está falando da parte que envolve crimes no ECA, beleza? Finalzinho do ECA já, salvo engano, esse aqui é o artigo de número 234, salvo engano. Falando de número, tá? Mas realmente, aquela autoridade que sabe que o adolescente foi apreendido de forma ilegal e não determinar a imediata liberação dele, comete um crime que é apenado com a pena de detenção de quanto a quanto tempo? Opa!
de 6 meses a 2 anos. É o 234 mesmo, tá bom? Letra A é o item correto. Certo, povo bonito de Deus? O que você achou dessa listinha aí? A gente viu muita coisa aí do Estatuto, hein? Trabalhamos aí uma série de artigos. Teremos outras listas voltadas aí para quem está estudando para conselheiro tutelar. Mas essa aqui eu acho que deu para dar uma geral. Espero que você tenha gostado. Não deixa não, tá? De deixar o like aqui no nosso vídeo, de indicar, de compartilhar, de se inscrever no canal, né? No canal no meu canal, né? Canal da professora Suzeli, do canal das onças. E a gente se vê, tá bom? Na próxima listinha, no próximo material vai ter mais coisa aqui bem legal.